Acho que sim. Eu fiz, acho que eu fiz, tá? Com todas as turmas, tudo equiparado. Claro que ali não termina o assunto de momento linear, porque o momento linear, o fechamento dele se dá com o estudo das colisões. E para estudar as colisões, primeiro é o seguinte, eu disse a vocês que existem dois princípios de conservação que é fundamental a gente estudar na mecânica, que é o princípio de conservação do momento linear e o princípio de conservação da energia. Essa é a primeira coisa. Então, eu não queria terminar o período sem terminar o curso de mecânica sem vocês verem esses dois princípios. E segundo, porque as aplicações do momento linear nas colisões, quando a gente estuda as colisões, na verdade, são usados dois princípios. O princípio de conservação da energia e o princípio de conservação do momento linear. Até para se fazer uma aplicação mais completa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um tempinho no momento linear. Tá? Vamos parar por aqueles exercícios. Eu não sei, eu acho que eu não botei nenhum PDF para vocês, mas eu vou organizar um PDF para vocês fazerem. Com o Google Forms, o que for mais prático, eu acho que provavelmente o PDF, que aí o Google Forms eu deixo para fazer uma avaliaçãozinha no final. E vamos falar de energia, tá? E vamos falar de energia. Professor, como assim? PDF? Oi? Como assim, PDF? É que igual eu botei lei de Newton. Não botei uma lista de exercícios lei de Newton para vocês fazerem? Sim. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui. Pegar uns exercícios, no máximo 10 exercícios. É melhor a forma ainda. Abordando o assunto todo. Vai ser o que eu vou fazer. E depois a gente faz uma provinha no final. Porque ainda tem, hoje eu começo hoje, mas não termina hoje. Ainda vai ter a semana que vem, ainda vamos falar disso. Só falta ver se dá para fazer algumas aplicações, nem precisa uns probleminhas bem simples, só para a gente fechar, aplicando momento linear e energia nas colisões. Se der, eu faço. Se não der, infelizmente, vocês vão ficar sabendo que existe princípio, mas nas colisões eu não sei se vai dar tempo a gente estudar. Tá? Muito bem. Então, sem mais delongas, eu vou começar para vocês, para a gente falar de energia. Para falar de energia, e fala de trabalho. Na física existe a grandeza chamada de trabalho. Tá? E a gente vai estudar que grandeza é essa. Só que antes da gente estudar o que é a grandeza do trabalho, eu quero discutir com vocês o que é a grandeza em energia. Tá? O que é energia para vocês? Ou melhor, me dá exemplos aí, não precisa me dizer o que é energia, não. Só basta me dar exemplos de energia que vocês conhecem. Pode ser? Pode ser. Manda aí. Energia solar. Energia solar. Energia eólica. Energia eólica. Certo. E energia... Eu esqueci o nome, mas é hidro alguma coisa. Vê se teu colega aí ajuda. Alguém ajuda aí? Energia elétrica no geral, né? Já é uma. Energia elétrica. Energia elétrica. Energia cinética existe também. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vocês falaram energia eólica, energia solar
você sabe que existe energia solar? Você souber isso através de quê? Como é que você sabe? O que é energia solar? Não vamos dizer que é energia que vem do Sol que não aceito, não. O que é energia solar? Você viu energia solar Sim. São as radiações que vêm do Sol, não? Sim, mas essa energia é usada? Sim. Além de queimar a nossa pele, ela serve para quê? Se não me engano, A gente sabe que o Sol tem energia porque ele queima a nossa pele. Então, se ele queima a nossa pele, tem que ter energia, através da radiação. Certo. Mas aí, tem alguma utilidade essa energia, além de queimar a pele? ela pode ser convertida em energia elétrica. Ela pode ser convertida em energia elétrica. Então, a energia elétrica já é uma energia final no nosso caso aqui, né? Ou seja, uma energia que tem uma grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, a gente precisa da energia do Sol para ter energia elétrica. Aí tá certo. E energia eólica? Hein? A força dos ventos é convertida em energia elétrica. A força dos ventos também é convertida em energia elétrica. Ou seja, o fim dela também é a energia elétrica. Ok. Mais alguma? Vocês conhecem mais alguma? Energia hidráulica. Que energia é essa? Não é da água? Mas como? Usando... Eu esqueci o nome da marca, mas é um nome específico. Se eu não me engano, é por causa do movimento das águas, né? Esse movimento, por exemplo, em áreas de planalto, né? Que vai para baixo, assim, tem o movimento das águas, e aí eles acabam de novo convertendo essa energia elétrica. Isso. A energia hidráulica que alguém citou aí é a energia das hidrelétricas, né? Isso. É hidrelétrica, acho que alguém quis dizer isso. Hidrelétrica são as usinas que fazem essa conversão. Muito bem. Então, a questão é, o que a gente percebeu é que existe algo em comum, né? Todas essas energias que vocês falaram, tem mais, né? Tem lugares que usam a energia nuclear e tal. Existem as termoelétricas que usam gases, tal, queima de carvão, etc. Todas com o fim de obter eletricidade. Agora, como é que a energia dos ventos vira eletricidade, a energia das águas vira eletricidade? Alguém já até disse aí como é. A da hidrelétrica, como ela é mais comum para nós, né? Ela é mais comum que aqui no Nordeste, nós usamos, no Brasil em geral, nós usamos energia das hidrelétricas, então a gente tem uma ideia mais ou menos como funciona, né? Tem uma água represada, e a água represada alimentam as turbinas. Então, o que são essas turbinas, né? Essas turbinas são grandes geradores. São hélices enormes que elas, ao girar, faz funcionar o gerador. E esse gerador usa um princípio do eletromagnetismo que vocês vão estudar no próximo ano. Então, esses geradores, eles transformam essa energia do movimento, né, da rotação das hélices, transformam em eletricidade, através do eletromagnetismo. Através da lei do eletromagnetismo que vocês vão estudar no ano que vem. A energia eólica. Vocês já devem ter percebido, olha só a capa desse slide.
Você vê que na capa desse slide tem uma aplicação de energia eólica, não tem? Sim. Apesar do Geraldo que introduziu esse slide, ele quis botar tudo numa imagem só, mas jamais alguém ia fazer uma usina eólica no meio de uma cidade desse jeito como está aí, né? Primeiro que ele não ia obter o vento necessário, mas ele quis contextualizar, ele quis colocar um monte de coisas aí dentro de um slide só. Mas como é que funciona? Isso aí, essas hélices enormes são chamados de aerogeradores. Então, o que eles fazem? Eles fazem aquele trabalho que acontece nos geradores das usinas hidrelétricas, que é converter esses geradores, o movimento das hélices, provocado pelo vento, faz com que tenha um gerador que tem dentro da turbina, dentro desse corpo aqui da turbina, da hélice, o mesmo processo que ocorre com o gerador na usina. Usando o princípio de eletromagnetismo, converte a energia dos ventos em eletricidade. Claro, essa energia obtida aqui, ela precisa ser armazenada em grandes acumuladores de energia, né? Por isso que isso aí também é bem dispendioso também. Mas o princípio é o mesmo. Tem um gerador e converte a energia em eletricidade. E a energia solar, como é que ela vira eletricidade? Como é que é a energia solar? Essa também é muito usada. Inclusive, quem já foi no IFRN pode ter a curiosidade. E eu acho que no IFRN, no prédio, não tem, é na reitoria. No prédio da reitoria, ou em alguns prédios, você vê algumas grandes placas. São painéis, eles são painéis fotovoltaicos, que ele usa a energia do sol, né? Só que a geração de energia lá não é através de um movimento, como acontece com a energia eólica e a energia hidrelétrica, das hidrelétricas. Lá o processo é um processo um pouquinho diferente, né? Eles usam painéis, esses painéis, ao receberem a luz do sol, eles produzem eletricidade através de um efeito fotovoltaico, o efeito fotovoltaico, ou seja, luz gerando eletricidade, né? E aí, muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte: pegando esses dois exemplos que vocês citaram, de energia eólica e energia hidrelétrica, elas têm o mesmo princípio do tipo de energia que nós vamos falar hoje. Porque é uma energia que vem do movimento. Tá? Eles usam o movimento, essas fontes aí, elas usam o movimento ou do vento ou da água para gerar eletricidade. Então é o seguinte: a energia associada ao movimento é a chamada energia mecânica. Energia mecânica é a energia que nós vamos estudar hoje. E vamos começar com a energia associada diretamente ao movimento, que é a energia cinética. Alguém até falou esse nome aí. Tá? É a energia cinética, que é a energia mecânica que está associada a um corpo em movimento. Então, se eu tenho o movimento dos ventos, o vento tem energia cinética. Se esse vento faz a hélice girar, a hélice passa a ter uma energia cinética. Então, no movimento, a água está represada na hidrelétrica. Quando abre as comportas, a água entra em movimento. A queda da água é a água em movimento. Então, ao atingir as partes da turbina, nós temos exemplo de energia mecânica na forma de energia cinética. Então, é energia de movimento. E onde é que aparece a grandeza trabalho?
A grandeza trabalho, ela aparece por causa dessa transformação. Porque trabalho não é uma grandeza diferente. É porque como toda energia, quando se manifesta, quando ela se manifesta de alguma forma, é através de uma transformação, né, ou de um aumento, ou de uma diminuição, então alguém precisava quantificar quanto de energia foi transformado, ou quanto de energia foi aumentado ou diminuído. Aí alguém chamou isso de trabalho. Trabalho indica quanto de energia aumentou, indica quanto de energia diminuiu, ou ainda indica quanto de energia foi transformado. Tá? Por exemplo, quanto da energia dos ventos foi transformada em eletricidade? Exemplo. Tá? Esse é um exemplo. Então, quando eu quiser dizer quanto de energia se transformou, ou quanto de energia aumentou ou diminuiu, aí a grandeza chamada trabalho. Por isso que muita gente confunde trabalho com energia. O trabalho não é a mesma coisa que energia. Falando corretamente, trabalho está associado diretamente à energia, mas não é igual. Ela é igual a quanto de energia foi transformada. Tudo bem? Tudo bem. Feita essa introdução, vamos a alguma situação bem idealizada. Aqui nós temos a figura, nessa figura, 3 situações. É como que eu tivesse aqui um veículo com a mesma velocidade, vamos dizer, ele está a 80 km por hora, e esse veículo vai parar. Então aqui nós temos 3 formas desse veículo parar. Eu posso parar o veículo de 3 formas. Fazendo uma freada bem brusca, fazendo uma freada mais suave, e aquela freada bem relax. O que é que acontece aí? Quando a gente faz esse tipo de freada, a gente envolve 2 coisas. A força que é exercida durante a freada e a distância que o automóvel percorre até parar. São 2 coisas que estão associadas, intrinsecamente associadas. A força com que acontece a freada e a distância com que o corpo vai parar. Ora, qual é a força que vai frear o carro? Os freios, né? Não. O freio é um conjunto de coisas, um conjunto de coisas que vai ajudar a frear, mas quem faz frear é a força do atrito. Porque não adianta o carro ter freio se não tiver atrito. Não? É verdade, é o atrito. Carro com freio pode ter o melhor freio do mundo, mas se tiver sem atrito, ele não tem como frear. Então a força que vai frear é o atrito do pneu com o solo. É claro que o sistema de frenagem ele faz com que a roda vá parando de girar, né? Mas tem que ter o atrito. Então, independente de como é essa força, eu acho que todos nós concordamos que uma força de frenagem é uma força sempre oposta ao movimento, não é verdade? Sim. Porque eu vou frear, então eu tenho que fazer uma força ou usando o atrito, ou eu indo para frente do carro para segurar o carro, a força que vai ter que ser feita vai ter que ser no sentido contrário ao deslocamento do carro. Muito bem. Mas o que a gente percebe nessa figura é que, vamos chamar essa força de força resultante, porque aí, quando eu faço força resultante, eu já incluo tudo que é força aqui, é força dos freios, força do atrito, tudo. Então, essa força resultante,
a intensidade dela vai me dizer a distância que o carro vai levar para poder parar. Então, o que a gente observa? Que quanto mais forte a freada, você observa isso como? Olha os vetores F1, F2 e F3. Você observa que esses três vetores, eles estão em ordem crescente, não é? Sim. De módulo, então significa que a freada 1 é suave, a freada 2 é um pouco mais apertada, mais forte, e a freada 3 é a mais forte. Em compensação, a gente observa que a distância que ele leva para parar na freada 1, que é essa distância aqui, ó, é maior do que na freada 2, que é maior na freada 3. Ou seja, o que se observa é que a força resultante e o deslocamento, eles estão associados inversamente, de uma forma inversamente proporcional. Tá? Então significa que existe uma relação matemática inversa entre a força resultante e o deslocamento do veículo. Então isso permite que a gente encontre uma relação matemática, tá? Entre a força resultante e o deslocamento. Se eles são inversamente proporcionais, é porque essa relação vai dar uma constante, tá? Então guarda essa informação aí. A força resultante e o deslocamento são inversamente proporcionais. Só para abrir um parêntese aqui, vocês sabem a definição do que são grandezas inversamente proporcionais? Sim. Como é? Grandezas inversamente proporcionais e que a proporção entre elas é que conforme uma muda, a outra vai mudar no sentido inverso, né? Por exemplo, se uma cresce, a outra diminui. Matematicamente, falando, para você dizer que duas grandezas são inversamente proporcionais, por exemplo, se você tiver uma grandeza Y, uma grandeza X, se elas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Essa é a definição matemática de duas grandezas inversamente proporcionais. Você quer dizer, como assim? Por exemplo, vamos dizer que essa constante seja 4. Então, se x e y são inversamente proporcionais, quando o y for 1, o x tem que ser 4. Quando o x for 2, o y tem que ser 2. Quando o y for 4, por exemplo, o x tem que ser 1. Então veja o que acontece aqui. Enquanto o y cresce dessa forma, no mesmo sentido, o outro decresce. Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Matematicamente falando é isso. Então sempre que alguém disser que duas grandezas são inversamente proporcionais, é porque elas crescem, ou melhor, elas variam inversamente. Na medida que o y cresce, o x decresce na mesma proporção. Beleza? Por isso que são inversamente proporcionais. Beleza? Beleza. Pronto. A gente, quando falar isso, já sabe. Indiretamente é o contrário. Quando a razão entre elas é uma constante. Ou seja,
Quando se divide o Y pelo X, tem que dar o mesmo valor. Quando chegar numa necessidade, eu falo. Por enquanto, ficamos com a definição da grandeza inversa. De grandezas inversas. Então, isso acontece da força com o deslocamento. A força e o deslocamento são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que o produto entre eles, entre essas duas grandezas, vai ser uma constante. Guarda essa informação que a gente vai precisar dela. Por quê? Eu já sei, do ponto de vista conceitual, eu já sei o que é o trabalho. O trabalho diz quanto de energia ele tem a organismo física que está associado a quanto de energia sofreu alguma alteração. Ou se transformou, ou aumentou, ou diminuiu, isso aí. E nós vimos que energia cinética é a energia diretamente associada ao corpo em movimento. Então, a gente já pode... Vou fechar aqui esse quadro. A gente já pode associar que trabalho, a grandeza física trabalho, tem a ver com a quantidade de energia cinética que aumenta ou que diminui. É o que a gente vai ver nesse desenvolvimento aqui. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar com a segunda lei de Newton. Por quê? Porque qualquer alteração no movimento, lembrem-se, por isso que a gente tem que estudar a primeira lei de Newton, porque tudo que vem depois está associado à segunda lei de Newton. Toda alteração que existe no movimento significa que o corpo sofreu aceleração, segundo a lei de Newton. Aí a gente estudou o momento linear. Sempre que o corpo sofre a ação de uma força resultante, nós vimos, para quem não se lembra, quando o corpo sofre alteração no seu movimento, nós vimos que há variação no momento linear. Isso aqui é a segunda lei de Newton, de acordo com o momento linear. Estudou nas aulas passadas. Então, olha só. Nós estudamos, depois da cinemática, que se o corpo sofre alteração na velocidade, no movimento, é porque sofre alteração na velocidade. Aí surgiu a grandeza alteração, aceleração. Aí, estudamos o momento linear. Aí vimos que quando o movimento está sob a ação de uma força resultante não nula, de acordo com a segunda lei de Newton, isso implica numa variação do momento linear com o tempo. Então significa que, e o que é que essa tal de força resultante tem a ver com as grandezas que vai aparecer aqui, trabalho e energia cinética? Antes de a gente chegar no formalismo matemático, eu vou dizer a vocês, tudo a ver. Se energia cinética é a energia associada ao movimento, então, se o corpo sofre qualquer alteração no seu movimento, não só altera o momento linear, não. Também vai haver alteração na energia cinética daquele corpo. Então, vai ter, além de ter, vai ter alteração de velocidade, que resulta na aceleração. Vai ter alteração de velocidade, que implica na variação do momento linear. E essa mesma variação de velocidade vai implicar na energia cinética, na variação de energia cinética, que é a energia do movimento. Então veja que são coisas intrinsecamente envolvidas. Elas estão diretamente ligadas. E o formalismo matemático? Eu vou botar ele prontinho aqui para vocês, porque eu não vou... Se alguém quiser, eu prometo que sexta-feira, após a aula, se alguém quiser, eu faço essa dedução. Na aula de hoje eu não vou fazer. Por quê? Porque é um cálculo que vai perder um tempinho. E se alguém... E você não vai deixar de entender o que eu quero dizer. Você não vai deixar de entender por se eu não mostrar a dedução.
Bem? Mas como é que ele chegou nessa relação aqui? Usando aquela propriedade do gráfico. Eu vou fazer só um. Se alguém quiser detalhes, eu faço isso na aula de sexta-feira. Eu só queria ver como é, aí eu faço. Pode me cobrar. Se eu esquecer, pode me cobrar, se você quiser. Porque às vezes eu esqueço, eu digo que faço, mas se ninguém me cobrar, eu esqueço. Lembra desse gráfico? VI, VF e aqui um T. Lembra de um gráfico desse tipo aqui? O que é que diz a propriedade desse gráfico? Você lembra? Alguém aí lembra ou não? Pode repetir para mim, só vai desculpar para mim. Alguém aí, diga aí, por favor. Alô, professor? Oi. Pode repetir, a sua voz cortou um pouco para mim. É porque eu estou sem o fone de ouvido também e aqui está um barulho que às vezes eu também não ouço vocês direito. Eu estou dizendo é o seguinte, vocês lembram que estudamos um gráfico da velocidade com o tempo e que esse gráfico tem uma propriedade? Sim, ele tem uma propriedade. Vocês lembram que propriedade é essa? Bom, esse é o gráfico da aceleração, né? A velocidade sobre o tempo. Da velocidade com o tempo. Qual é a propriedade do gráfico aqui que envolve essa que área? A área vai ser igual à distância, né? A área vai corresponder, exatamente, a área do gráfico vai corresponder à distância. Você sabe, você lembra que figura é essa, não lembra? Figura é essa aí. Trapézio. É o trapézio. Então, se é a área do trapézio, então, essa distância vai ficar assim. Ó. Eu vou botar aqui só para... Vai ficar V final, que é a base maior, mais V inicial, que é a base menor, dividido por 2 vezes a altura, que é o tempo. Eu mexendo com essa equação aqui, e mexendo com a definição da aceleração, eu chego nessa relação aqui. É isso que eu quero dizer, tá? Ou seja, é uma manipulação matemática. É legal de ver? É. Se vocês quiserem, eu mostro na sexta. Mas é curiosidade. Tá certo? O que eu quero dizer é que você, usando essa propriedade e a definição de aceleração, você chega nessa relação aqui. Tudo bem? Tudo bem. Se quiser, sexta-feira eu mostro como é. Então, você chega nessa relação. O que essa relação é importante? Porque esse lado aqui, olha só, pessoal, esse lado aqui é o produto da força resultante pelo deslocamento. Lembra que falei aqui, ó. Força resultante e o deslocamento são inversamente proporcionais. O produto entre eles é constante. E aí vai e aparece isso aqui, ó. Força resultante vezes deslocamento vira isso aqui. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos velocidade final, né? Menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Gente, isso aqui é uma grandeza física que envolve massa e envolve velocidade. Vocês já viram alguma grandeza física que envolve massa e velocidade? Não. Não, acho que calma, se eu não me engano, é momento linear. É o momento linear. Vocês viram que o momento linear envolve massa e velocidade. Sim. A diferença é que momento linear é o produto de massa vezes velocidade. Aqui aparece
além de aparece massa e velocidade, só que a velocidade está ao quadrado e ainda aparece dividido por 2. Então, isso aqui não é momento linear. E o que é isso, então? Isso aqui é uma grandeza física associada ao movimento do corpo. E é justamente essa grandeza física que a gente vai chamar de energia cinética. Então, veja que, para não confundir, momento linear é massa vezes velocidade. Essa grandeza que tem massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, essa grandeza física é a energia cinética. Então, aqui eu fico com a energia cinética final e aqui fica a energia cinética, que é a mesma, só que a velocidade é inicial, então vai ser a energia cinética inicial. Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Ora, o que é energia cinética final menos energia cinética inicial? Isso é uma quando uma grande... Oi. Teria como explicar momento linear massa vezes o que, professor? Massa vezes velocidade. Uma velocidade, não é o quê? Nós já estudamos. Momento linear é massa vezes velocidade. Aí eu estou dizendo a você que massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética. E também é algo associado ao movimento. Só que agora eu estou falando de energia. Então, massa vezes velocidade ao quadrado é a energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ora, e o que é energia cinética final menos a energia cinética inicial? O que é isso? Quando a gente faz... Delta... Isso, é isso que eu quero saber. É o delta da energia cinética. Ou seja, é a variação da energia cinética. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: isso daqui corresponde à variação da energia cinética. Ou seja, isso aqui vai dizer quanto de energia cinética, variação, não é quanto de energia aumentou ou quanto de energia diminuiu. Então isso aqui era uma quantidade. Quanto de energia aumentou ou quanto de energia diminuiu. A variação é isso. Então significa que essa grandeza aqui é justamente ela, que eu ainda não sei quem é, que vai dizer quanto de energia aumentou, quanto de energia diminuiu. Qual será? Que grandeza deverá ser essa? Isso aqui é justamente a grandeza física chamada trabalho. A gente vai ver, tudo isso aqui está no slide, é só porque eu gosto de bagunçar. Isso aqui é o trabalho, que a gente vai representar por essa letra. Como eu estou falando da força resultante, esse é o trabalho resultante, ou seja, o trabalho total. Então, o trabalho total realizado sobre um corpo corresponde a quanto de energia esse corpo vai variar, ou para mais ou para menos. Beleza? Beleza. Pronto, vou limpar aqui para a gente passar adiante. Então, nós ficamos com essa relação aqui. Muito bem. Então, vai ficar. Essa grandeza física aqui é o que nós chamamos de trabalho.
E essa grandeza do lado direito vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, a variação da energia cinética. Vai ser a variação da energia cinética. Tá certo? Ou seja, se eu quiser, então eu posso determinar quanto de energia cinética aumentou ou diminuiu. Essa quantidade é definida ou é definida como sendo o trabalho da força resultante. Simplificando, vocês vão ver no livro assim: o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Isso aqui, preste bem atenção, isso aqui chama-se teorema do trabalho energia cinética. Isso é um teorema da física. Tá? Do jeito que existe um teorema do impulso, também existe o teorema do trabalho energia cinética. Existe um teorema do impulso envolvendo momento linear, também existe um teorema envolvendo o trabalho e a variação da energia cinética. Só para refrescar a memória, isso aqui não está na aula não. O teorema do impulso diz isso. O impulso corresponde a quanto o momento linear aumentou ou diminuiu. Isso aqui é o teorema do impulso. Quando eu perguntar qual é o teorema do impulso? O impulso é a variação do momento linear. Ele diz quanto o momento linear aumentou, quanto o momento linear diminuiu. E o teorema do trabalho e energia cinética? Ele diz que o trabalho da força resultante corresponde a quanto de energia aumentou, energia cinética aumentou, ou quanto de energia cinética diminuiu. Então, vocês estudaram dois teoremas na física: o teorema do impulso e o teorema do trabalho e energia cinética. Beleza? Beleza. Entenderam aí? Entendido. Pronto. Beleza. Ok. Então, vou tirar daqui o teorema do impulso, porque nós estamos falando do teorema do trabalho e energia cinética. Então, eu tenho aqui, isso vai servir para quê? Para a gente fazer várias coisinhas. O trabalho é a força resultante vezes o deslocamento, e a variação da energia cinética é isso aqui: massa vezes velocidade final ao quadrado, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, sobre 12, né? Então, isso aqui. Agora, o que você tem que saber é que isso aqui vai dizer quanto de energia aumentou ou diminuiu. Beleza? Porque variação é isso. Está dizendo quanto que uma grandeza aumentou ou quanto que ela diminuiu. Vamos lá. Bom, antes da gente fazer umas situações aqui, vamos ver a unidade da grandeza física trabalho. Muito bem. Trabalho é igual a isso aqui. Trabalho é igual a força resultante vezes o deslocamento. Beleza? Então, para você saber a unidade de trabalho, basta você saber a unidade de força multiplicar pela unidade de deslocamento, de distância. Isso quer dizer que se a força no sistema internacional é Newton e a distância é metro, então a unidade de trabalho é Newton vezes metro.
Cuidado para não confundir. A unidade de impulso é Newton vezes segundo. Cuidado, tá? Só para lembrar, a unidade de trabalho é Newton vezes metro. A diferença é que a unidade de impulso não tem um nome específico. É só isso mesmo. Mas a unidade de trabalho, que aí vira tudo isso aqui, ó, vira quilograma, metro quadrado por segundo quadrado, a gente vai pegar tudo isso aqui e chamar de Joule, e simbolizar pela letra J maiúscula. Então, quando você calcular quanto que houve de realização de trabalho, você vai medir em Joule. Tá? Então, vamos supor, se você tivesse 5 newtons de força deslocando um corpo por 2 metros, então você teria 5 newtons vezes 2 metros. Daria 10 newton vezes metro. Ou 10 kg metro quadrado por segundo quadrado. Ou 10 J, 10 joules. Tá? Então, a unidade de trabalho do sistema internacional é joule. Quando eu digo no sistema internacional é porque a força tem que estar em newton e a distância tem que estar em metro. E para a força estar em newton, a massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metro por segundo. Tá? Beleza? Beleza. Quando a gente fala m vezes v ao quadrado sobre 2, a gente está falando da energia cinética. Então, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, como a unidade de massa é quilograma, a unidade de velocidade é metro por segundo, então fica quilograma, como isso aqui está ao quadrado, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. É claro que não é coincidência, você observa que isso aqui é exatamente isso aqui. Se isso aqui é exatamente, são exatamente a mesma unidade, então significa que trabalho tem a mesma unidade de energia. Claro, porque trabalho diz quanto de energia variou. Então, trabalho e energia têm a mesma unidade. Quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Ou seja, joule. Então, quando você calcular o trabalho, resposta em joule no sistema internacional. Quando você calcular a energia cinética, a resposta joule. Agora, lembre-se que a massa tem que estar em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Bom, de antemão eu vou logo dizer a vocês. Energia cinética é uma grandeza física que ela não é vetorial. Ela é uma grandeza física escalar. Primeira coisa. Segunda coisa, não existe energia cinética negativa. Não existe energia negativa. Tá? Ela não é uma grandeza vetorial, ou seja, ela só tem módulo, só tem valor, por sua intensidade, ela não tem direção e sentido. E ela não vai ser negativa. Agora é o seguinte, mas quando a gente fala de variação, aí a variação pode ser positiva, pode ser negativa. Por quê? Porque variação diz, se a variação é positiva, como aqui, ó, se a variação da energia cinética é positiva, indica que a energia cinética final está maior do que a energia cinética inicial.
Ou seja, a energia cinética aumentou. Então, quando há um aumento de energia cinética, a variação da energia cinética é positiva, indicando que a energia cinética aumentou. Então, veja, a variação pode ser positiva. A energia cinética, você não vai dizer energia cinética positiva e energia cinética negativa, não. Você vai dizer que a energia cinética tem um valor, tanto joule, pronto. Mas a variação, ela pode ser positiva, quando a energia cinética aumenta, mas ela pode ser negativa quando a energia cinética diminui. Quando é que ela diminui? Quando a energia cinética final está menor do que a energia cinética inicial. Ou seja, quando o corpo está reduzindo a sua energia cinética, ele está perdendo energia cinética, então ele está diminuindo a sua energia cinética. Então, nesse caso, vai dar uma variação negativa para a energia cinética. Então, veja que a variação pode ser positiva ou pode ser negativa. Inclusive, pode ser zero. Quando é que a energia cinética, a variação da energia cinética é zero? Quando a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Em outras palavras, aqui quer dizer assim, variação positiva, a energia cinética está aumentando, houve um aumento. Variação da energia cinética negativa indica que ela diminuiu. E quando é que a variação é zero? Quando ela nem aumenta nem diminui. Então, se ela aumenta, a energia cinética final é maior do que a inicial. Se ela diminui, a energia cinética final é menor do que a inicial. Se a variação é zero, é porque ela não aumenta nem diminui. Nesse caso, a energia cinética ela está constante. Entendido, pessoal? Entendido, professor. Então, grava bem isso aí. Não existe energia negativa. Agora, variação pode ser. Agora, se a variação da energia cinética corresponde ao trabalho, o trabalho é isso aqui. Tá? O trabalho é isso aí. Variação da energia cinética é isso aqui. Então, o trabalho também pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Pela mesma razão. Quando é que o trabalho é positivo? Quando a variação da energia elétrica é positiva. Ou seja, quando a energia cinética aumenta. Então, o trabalho pode ser positivo. Se o trabalho é igual à variação da energia cinética, então, se a energia cinética aumenta, o trabalho é positivo. Aí, você agora também segue o mesmo raciocínio. O trabalho pode ser negativo. Quando? Quando a variação da energia cinética diminui. É negativo, ou seja, quando a energia cinética diminui. E claro que o trabalho também pode ser zero, quando não há variação na energia cinética. Ou seja, quando a energia cinética é constante, significa que não há realização de trabalho. Então, se um corpo está com movimento constante, então não está havendo realização de
e trabalho pela força resultante. Ou seja, porque a força resultante é zero, como diz a segunda lei de Newton. Se a força resultante é zero, o corpo permanece em movimento uniforme. Energia cinética constante. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algo assim, não? Não, eu não. Outra maneira de você avaliar o trabalho, se ele é positivo ou se ele é negativo, é apenas pelas orientações da força e do deslocamento. Por quê? A gente viu, nós começamos essa aula mostrando que a força, mostramos o corpo deslocando para a direita e a gente mostrou a força resultante para a esquerda. Olha agora, estou mostrando a força resultante para a direita e o corpo se deslocando para a direita. Se a gente, quem prestou atenção nas leis de Newton, vai ver que tudo está ligado, está tudo seguindo a mesma lógica. Tá? Newton diz que quando a força resultante e o movimento estão no mesmo sentido, deixa eu ver se vocês lembram. Foi até bom me lembrar disso. O movimento é desacelerado ou acelerado? Quando a força resultante está no mesmo sentido do movimento. O movimento é acelerado. É acelerado. Então, se o movimento é acelerado, é porque a velocidade está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. A energia cinética está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. Então, tudo isso que eu disse está resumido aqui. Ó. Veja que comecei falando lá da segunda lei de Newton. E acabei aqui no trabalho e variação da energia cinética. O trabalho, se o corpo se movimenta com a força resultante no mesmo sentido do deslocamento, está dizendo tudo isso que a gente falou. Aí o trabalho vai ser positivo e a energia cinética está aumentando. Beleza? Ora, quando a força resultante está contra o deslocamento, veja que o corpo se desloca para a direita, no entanto, a força resultante está para a esquerda, ou seja, é contrário. Aí é o seguinte, aí a gente pode fazer o mesmo raciocínio. De acordo com a segunda lei de Newton, se a força resultante e o movimento têm sentidos contrários, é porque o movimento é desacelerado. Se o movimento é desacelerado, é porque a velocidade está diminuindo. Está aqui, ó, o vetor final está menor do que o vetor inicial. Se a velocidade está diminuindo, a energia cinética está diminuindo. E o trabalho é negativo. Então, quando você vir que a força resultante e o deslocamento tiverem sentidos opostos, você já sabe, o trabalho vai ser negativo e a energia cinética está diminuindo. Tudo bem? Tudo bem. Só para lembrar, quando a força resultante e o deslocamento estão no mesmo sentido,
a energia cinética está aumentando e o trabalho é positivo. Quando a força resultante e o deslocamento têm sentidos opostos, a energia cinética está diminuindo e o trabalho é negativo. Lembrem-se disso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, eu vou até botar um link dessa aula logo no chat aí para vocês. Tá? Vocês copiem esse link, eu não estou botando no Google Classroom, não. Eu boto aqui e vocês copiam e ficam usando. Tá? Então copiem esse link aí para estudar. Muito bem. Então essa é outra maneira de você ver a relação entre o sinal do trabalho, o sinal do trabalho e da energia, da variação da energia cinética. Então, o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Quando é que o trabalho é zero? Aí, olha só. A gente estudou lá na lei de Newton. Se o corpo tem uma velocidade inicial igual à velocidade final, significa que não houve variação de velocidade. Se não houve variação de velocidade, ou seja, se a velocidade é constante, é porque a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Aí, se a força resultante é zero, o trabalho da força resultante vai ser zero. E não tem variação de energia cinética. Energia cinética, ela é constante. Então, quando a força resultante for nula, o trabalho é nulo. Não há variação da energia cinética. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Resumindo, quando a força resultante e o deslocamento estão na mesma orientação, é porque a energia cinética está aumentando, trabalho positivo. Quando a força resultante e o deslocamento estão em sentidos opostos, é porque a energia cinética está diminuindo e o trabalho é negativo. Quando a força resultante é nula, ou seja, a velocidade é constante, não há realização do trabalho e a energia cinética também é constante. Não há variação da energia cinética. Muito bem. Até agora, a gente só viu exemplos em que a força estava paralela ao deslocamento. Ó. Tá vendo? A força paralela ao deslocamento. A favor, contra, mas ela estava paralela. Agora é o seguinte, existe uma situação que não é muito difícil de acontecer. Por exemplo, você ia amarrar um cordão num caixote e sair puxando. Então, geralmente, a força que você aplica, ela não é paralela. Ela é inclinada. E quando ela é inclinada, como fica essa história do trabalho? Né? Como é que fica essa história do trabalho? Da força. Aí, nesse caso, a gente precisa decompor a força num sistema de coordenadas, tá? Para poder calcular esse trabalho. Como é que fica? Fica assim. Vocês lembram? Eu tenho uma força inclinada de um ângulo θ. Aí, no sistema de coordenadas, eu vou ter duas componentes. Uma na direção x e outra na direção y. Certo? Ora, quando uma força, para uma força realizar trabalho, a condição é que essa força tem que estar paralela ao deslocamento. E senão ela não realiza trabalho.
ela tem que estar paralela. Então você olha, quando a força está inclinada, ela não está paralela. Mas também ela não está, mas tem uma parte dela que fica paralela ao deslocamento e tem uma parte dela que fica perpendicular ao deslocamento. Ora, só que se você olhar, vai ver o seguinte, a força, o deslocamento está acontecendo na horizontal. Então, qual a contribuição da força da componente Y nesse deslocamento? Qual a contribuição dessa força Fy nesse deslocamento, hein? Acho que nenhuma. Nenhuma. Você não carrega um corpo na horizontal, não desloca, uma força feita para cima não desloca nenhum corpo na horizontal. É ou não é? É. Então a força Fy não realiza o trabalho. Quem realiza o trabalho é só a parte da força F que está na direção X. Então eu vou usar a mesma definição de trabalho, só que eu vou usar a parte da força que realiza trabalho. Essa que está perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho nenhum. Então, eu vou calcular o trabalho usando a força Fx. Como? Usando a definição de trabalho. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho vai ser a força Fx vezes o deslocamento. Quando você tiver um problema assim, já sabe. Vai ser a força Fx vezes o deslocamento. É assim que se calcula o trabalho. Ora, só que para calcular esse trabalho, eu vou precisar de saber quem é Fx. Claro que Fx vai depender do F. E vai depender desse ângulo. E a gente viu que isso aqui é um triângulo retângulo, onde Fx é um cateto, esse E que é o Fy é outro cateto, e o F é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, para fazer a força Fx, vou ter que usar uma relação trigonométrica do triângulo retângulo. Ou vou usar o seno ou vou usar o cosseno. Qual das duas? Para responder isso, você precisa saber se a força Fx é um cateto oposto ou se ela é um cateto adjacente. Eu acho que é o cosseno. Você acha que é um cosseno? Por quê? Porque, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, o Fx é o cateto adjacente, né? Fx é o cateto adjacente. Se Fx é o cateto adjacente, você vai usar a definição do cosseno. Tá? O cosseno desse ângulo θ vale o cateto adjacente, que é o Fx, dividido pela hipotenusa, que é o valor de F. Tá? Ou seja, quanto vale o Fx? O Fx vale o F vezes o cosseno do θ. Então, significa que naquela expressão, trabalho é igual a Fx vezes o deslocamento. Em vez de você botar Fx, você bota o quê? Bota o valor de Fx. Bota Fx aqui. Beleza? Então, você vai usar a definição do trabalho. Só que a força que realiza trabalho não é a força F integralmente. É uma parcela dela, que é o Fx. Aí é só substituir. Fica assim. Fx igual a F cosseno de θ,
Aí o trabalho da força F é Fx vezes o deslocamento, que é Fx é F cosseno de θ vezes o deslocamento. Claro, né? Você sabe que tanto faz eu dizer F vezes D vezes cosseno de θ, como dizer F vezes cosseno de θ vezes D. Tanto faz, né? Você sabe disso, né? Então, por isso que apareceu aqui assim. Tá bom? Beleza. Ok. Então, sabendo isso, quando você precisar calcular o trabalho, a gente vai fazer algum exercíciozinho, precisar calcular o trabalho, você já sabe. Se a força estiver inclinada, estiver oblíqua ao deslocamento, você vai usar o cosseno do ângulo. Muitas vezes, você tem várias forças atuando sobre o corpo, né? Muitas vezes. Em qualquer direção. Você vai ter forças paralelas, perpendiculares, oblíquas, enfim. Essa definição que aparece aqui, ela é geral, desde que a força seja constante, certo? Só precisa a força ser constante. Se a força for constante, o trabalho dessa força é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Não existem várias fórmulas, não. Só tem essa para calcular o trabalho de uma força. Ah, mas como é que você botou lá trabalho igual a F vezes D? Porque vai depender do ângulo. Eu estava usando ali apenas o caso de forças paralelas, né? Mas veja que tem forças que ficam perpendiculares e tem forças que são paralelas e tem forças que não são nem perpendiculares nem paralelas. São oblíquas. Por isso que isso aqui é um caso geral. Como é que a gente sabe? Como é que a gente usa? Vamos lá. Vamos calcular o trabalho da força F1. Como é que eu calculo o trabalho da força F1? Aí você olha o seguinte. Quanto é o ângulo que F1 faz com o deslocamento? Quanto é o ângulo que F1 faz com o deslocamento? O ângulo que... Bom, os dois são paralelos, né? Então acho que nenhum. Paralelo e no mesmo sentido. Quanto é o ângulo? Zero. Zero. Aí você vai pegar, se o ângulo é zero, você vai substituir, você vai pegar essa equação e vai substituir o cosseno de θ pelo cosseno de zero. Então vai ficar o trabalho de F1 vai ser F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. Ora, o cosseno de zero, quanto que é? Quem não sabe, é 1. Então vai ficar F1 vezes D vezes 1. Ora, então fica simplesmente F1 vezes D. Que é aquele caso que a gente viu quando a força fica paralela ao deslocamento. Foi F vezes D. Por quê? Porque o cosseno de zero é 1. E a força normal? Qual o ângulo que a força normal faz com o deslocamento? 90. 90. Então você vai pegar essa equação e onde tiver o cosseno de θ, se substituir pelo cosseno de 90. Quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Então, se o cosseno de 90 é 0, então você vai substituir aqui por 0. Substituindo força normal vezes o deslocamento vezes 0, dá 0. Então, a força normal não realiza trabalho.
trabalho da força normal é zero. Foi aquilo que a gente mostrou lá. Ela não contribui em nada com o deslocamento. Então, ela não realiza trabalho nenhum. E a força-peso? Quanto é o ângulo? 90 também. É 90. Só que o 90 para baixo aqui, seria no sentido contrário. Né? Seria um menos 90, né? Ora, mas menos 90 e 90 não importa. Menos 90 e 90, o cosseno é a mesma coisa. Ou seja, vale zero. Então, se o cosseno de 90 substitui por zero, então a força-peso realiza um trabalho zero. Não realiza trabalho. Claro, por quê? Porque a força-peso e a força normal não realizam, não contribuem em nada com o deslocamento. Então, elas não realizam o trabalho. Então, até agora, só quem realizou o trabalho foi F1. E a força de atrito forma um ângulo de quanto? 180. 180. Se vetores no mesmo sentido dá 0 grau de ângulo, sentidos opostos dá 180. Então, você vai pegar essa equação e vai substituir o cosseno de θ pelo cosseno de 180. Ora, o cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ficar força de atrito vezes deslocamento vezes menos 1. Ou seja, vai ficar menos força de atrito vezes deslocamento. Olha aí. Então, eu tenho 4 forças atuando sobre o corpo, e aí algumas realizam o trabalho positivo, algumas não realizam o trabalho e algumas realizam trabalho negativo. Uma coisa importante de perceber é que a força de atrito sempre vai realizar trabalho negativo. Sempre vai roubar energia do sistema. Sempre vai roubar energia do corpo. Por quê? Porque a gente estudou força de atrito e viu que a força de atrito sempre se opõe ao deslocamento. Se ela se opõe ao deslocamento, o trabalho dela é negativo. Ou seja, é um trabalho de retirar energia. A força de atrito fica responsável em roubar a energia do sistema ou do corpo, no caso. Tá? Bom, e se eu quiser saber o trabalho total, o que é que eu faço? Olha, aí lembra bem. Como a energia cinética não é vetorial, o trabalho também não é vetorial. Apesar de envolver força e deslocamento, o trabalho não é vetorial. Mas o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo. Então, tome cuidado. Para você saber o trabalho resultante, é só somar os trabalhos. Somar o trabalho da força F1 com o trabalho da força normal, com o trabalho da força peso, com o trabalho da força de atrito. Aí é claro, aí você vai substituindo aqui. Por exemplo, essa aqui deu o trabalho da força normal deu 0. O trabalho da força peso deu 0. Essa daqui deu o trabalho de F1 deu F1 vezes D. Não foi? O trabalho da força de atrito deu menos força de atrito vezes D. Quem é o trabalho resultante, então? Como isso aqui é 0 e esse é 0, sobrou o trabalho da força F1
mais o trabalho da força de atrito. Aí você, claro, como não tem valores, a gente vai botar aqui só as expressões. Então ficaria F1 vezes D, que é o trabalho de F1, menos força de atrito vezes D. Isso aqui seria o trabalho. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma pergunta? Não, professor. Deu para entender direito. Entendeu? Tem uma perguntinha lá no mural. Vocês viram, né? Sim, deu para ver. Muito bem. Então é o seguinte, eu poderia adiantar a mão um pouquinho, mas para a gente, para ficar igual com as outras turmas, eu vou liberar vocês mais 5 minutinhos mais cedo, tá bom? Ok, então. Para não ficar descompassado. Está perto de terminar, não estou a fim de descompassar mais não. E se eu se der 5 minutos de aula, não vai. Eu já dei bastante informação para hoje. Tá? Então, na aula que vem, eu vou só decidir se eu faço um exercíciozinho logo disso aqui ou se eu adianto um pouco. Eu vou ver. Como é só uma aula, talvez eu use para fazer os exercíciozinhos de aplicação dessa parte que eu dei hoje. Eu vou ver. Tá bom? Valeu, professor. Tá bom. Valeu, professor. Tá bom. Se não tiver mais perguntas, então encerramos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Valeu.